Vamos falar hoje sobre a primeira grande cefaleia do grupo das cefaleias primárias, né? A mais comum é a cefaleia tensional, mas a enxaqueca, a migrânia, é a cefaleia mais incapacitante, é a que chega a forte intensidade, é a que é muito prevalente e afeta principalmente mulheres, mas pode afetar os homens também. A enxaqueca ocupa a 19ª posição no ranking das doenças causadoras de incapacidade pela OMS. Mas em 2016 ela ficou em segundo lugar entre todas as doenças com relação aos anos de vida vividos com incapacidade. Os sofredores de enxaqueca acabam faltando muito ao trabalho, acabam sendo afastados por efeito colateral dos medicamentos, porque a dor impede de trabalhar, impede as relações familiares, tem impacto na qualidade de vida desse paciente. Por isso que é tão importante o tratamento. Ela acomete cerca de 6 a 7% dos homens e 18 a 20% das mulheres mundialmente. Sua prevalência é maior na quarta década de vida e são crises recorrentes, constituídas por até 5 fases. Claro que nem todos os pacientes vão apresentar as 5 fases, principalmente a fase de aura, que aí entra num tipo de diagnóstico especial que é enxaqueca com aura, que pode ser episódica ou crônica. A enxaqueca sem aura é o tipo mais comum, representando até 75% dos casos. A fisiopatologia envolve o cérebro, as meninges, o córtex, o sistema trigêmeo vascular e está relacionado à presença de muitos neurotransmissores, mas o principal, inclusive, é o alvo hoje dos anticorpos monoclonais que foram aprovados especificamente para o tratamento de enxaqueca, é o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. O glutamato, as citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 1 e 6 também estão relacionados na fisiopatologia da doença, mas o CGRP é a substância que é encontrada no líquor de pacientes em crise em quantidade aumentada. Por isso que os anticorpos monoclonais produzidos contra a enxaqueca têm como alvo o receptor do CGRP. Então, as fases, como eu falei, nem todos os pacientes têm as 5 fases. Começa com os sintomas premonitórios. Nessa fase, o paciente fica irritado, com raciocínio e memorização lentos, desânimo, avidez por alguns tipos de alimentos e também eles podem apresentar sonolência, bocejos. É bem frequente os pacientes queixarem disso. Vem a fase de aura, que aí pode ter vários sintomas, desde visuais, sensitivos, aqueles pontos brilhantes na visão, dormências, parestesias de um lado da face ou do corpo e até alteração de fala. O paciente que tem escotoma, perde a visão de um lado. Isso pode durar de 5 minutos até 60 minutos. Se durar mais que isso, é uma aura prolongada. E aí vem a fase de dor, que é a fase de cefaleia. É uma dor de forte intensidade, pulsátil, piora com a atividade física, dura de 4 a 72 horas. Se durar mais de 72 horas, é uma cefaleia já, um status migranoso, que a gente chama. A dor é unilateral em 2/3 das crises e geralmente pode mudar do lado. Sintomas associados: náuseas, vômitos, foto e fonofobia. Às vezes o paciente queixa também de osmofobia, que é o cheiro causando a dor, cheiros específicos, perfume, etc. Na recuperação, o paciente fica com aquela ressaca de dor.
e aí ele precisa de repouso, às vezes fica com aquela sensação de que teve a dor. No diagnóstico, a gente também usa a classificação internacional, assim como as cefaleias que a gente vai ver para frente. Pelo menos 5 episódios preenchendo os critérios de BAD. Então, episódios de cefaleia que duram de 4 a 72 horas, não tratada ou tratada sem sucesso, tem pelo menos 2 das 4 características: unilateral, pulsátil, dor moderada a forte e agrava com atividade física, caminhar, subir escada, etc. Durante a cefaleia, pelo menos um dos seguintes: náuseas e ou vômitos e foto e fono. Está diferenciado da cefaleia tensional, que tem foto ou fono e não tem náusea nem vômitos. Não é melhor explicada por outro diagnóstico. Já a cefaleia que é com aura, enxaqueca com aura, tem pelo menos 2 crises preenchendo os critérios B e C, que é a aura visual, sensorial, na fala, motor, tronco ou retiniano. De tronco, os pacientes têm muita tontura. Vem até aquele diagnóstico diferencial de enxaqueca de tronco ou migrânia vestibular. E ao menos 3 dos 6 seguintes abaixo. Ao menos um sintoma de aura tem mais de 5 minutos. 2 ou mais sintomas de aura ocorre com sucessão da dor, né? E cada sintoma de aura pode durar de 5 a 60 minutos. Ao menos um sintoma de aura é unilateral, ao menos um sintoma de aura é positivo. A aura é acompanhada ou seguida de 60 minutos por cefaleia e não é explicada por outro diagnóstico da classificação. Então, aqui, a enxaqueca pode ser enxaqueca com aura ou sem. Se ela for com aura, tem que respeitar esses critérios. Então, a cefaleia, a enxaqueca, ela pode ser classificada em casos mais graves. Os casos mais graves de enxaqueca são o estado migranoso ou status migranoso, que é aquela cefaleia que dura mais de 72 horas. Nesse caso, o paciente tem que internar, porque ele está sem se alimentar, ele está com a dor há mais de 3 dias. O infarto migranoso. Algumas crises de enxaqueca, inclusive a enxaqueca é fator de risco para AVC, pode se acompanhar de AVC, que é o infarto migranoso. E aí você vai ver no exame de neuroimagem. Graças a Deus isso é muito raro. Existe a enxaqueca hemiplégica, que é uma origem genética, hereditária, familiar. Ela pode ser acompanhada do déficit focal de hemiparesia junto da dor, passa a crise e o paciente melhora. E tem a enxaqueca crônica, que é aquela que por 3 meses tem mais de 15 dias de dor por mês. A cefaleia, a enxaqueca geralmente ela cronifica precipitada por fatores emocionais, estresse, doença psiquiátrica e principalmente abuso de analgésicos. É muito importante falar com o paciente sobre o abuso de analgésicos. O tratamento da crise envolve o uso de triptanos, principalmente. Pode usar os derivados da ergotamina, mas eles costumam causar cefaleia de rebote. Então, não é a primeira escolha. A primeira escolha são os triptanos. Então, temos o sumatriptano, que é o mais utilizado, mas tem outros. Inclusive, alguns não tem no Brasil ainda. Zomitriptano, naratriptano, razatriptano, L-triptano, almotriptano e provatriptano possuem meia-vida mais longa, diferente do sumatriptano, que tem uma meia-vida mais curta. O rizatriptano e o L-triptano são os mais potentes e existem medicações novas que já foram aprovadas fora do Brasil por já ter estudos de segurança para a crise, que é o lasmiditan. Ele é um agonista seletivo do receptor de serotonina, 1F. E os gepantes também já foram aprovados, o brogepante e imigepante, mas eles não chegaram no Brasil ainda não, tá? Mas tudo indica que o tratamento da enxaqueca está evoluindo bastante, que a gente já tem os anticorpos monoclonais e agora a gente vai ter remédios de crise mais efetivos também, apesar de que os triptanos já são excelentes. Os derivados de ergotamina também são utilizados,
famosos Cefalívio, Cefalium da vida, mas eles podem causar essa cefaleia de rebote, só que são os fármacos mais antigos e realmente tem espaço ainda hoje, porque hoje a primeira linha realmente são os triptanos. O corticoide ele é importante na crise prolongada, no status migranoso e tem a função de evitar a recorrência daquela crise, né? Por isso que é tão importante naquele combo que o paciente usa na emergência, acrescentar um corticoide junto. Outros remédios a gente usa analgésicos simples, acrescentados ou não com cafeína, o céfale, que faz neuromodulação dos nervos supraorbitários, ele pode ser utilizado, ele tem uma programação para crise. A estimulação magnética transcraniana e o estimulador de nervo vago não invasivo também, não invasivo, pode ser utilizado nas crises. Bloqueios de nervos periféricos, como occipitais, gânglio e seno-palatino, também são utilizados na crise. Opioides. O queridinho do médico clínico do pronto-socorro não é indicado nas crises de enxaqueca. Ele pode causar tolerância, dependência, overdose. Não deve ser feito, apesar de que os pacientes recebem muito tramal na emergência, não é para fazer. A única indicação de Tilex, por exemplo, da codeína, seria em grávidas, refratárias, mas já existem triptanos que podem ser utilizados na gestação. Então, realmente, os opioides têm cada vez menos vez no tratamento da enxaqueca. Barbitúricos não têm indicação e, inclusive, esses remédios eles têm o risco de desenvolver efeitos colaterais e cronificação da enxaqueca. Para o tratamento de crise, o tratamento da enxaqueca ele é dividido em tratamento de crise e tratamento profilático. No tratamento profilático, quando o paciente tem mais de 3 ou mais crises por mês, já tem que tratar com o tratamento profilático, que é tomar remédio todo dia para não ter dor. As comorbidades do paciente, se ele é hipertenso, se ele tem ansiedade, se ele tem insônia, vão direcionar para o melhor tratamento. Nesse caso, por exemplo, ele é hipertenso, não tem asma, você pode usar o beta-bloqueador. O propanolol é o mais indicado, na dose de 40 a 160 mg por dia. O paciente tem insônia, não tem problema com ganhar peso, você pode usar um antidepressivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina, a venlafaxina também pode ser utilizado. Os pacientes que têm depressão e ansiedade, eles se beneficiam muito dessa escolha. Se ele tem epilepsia ou se quer emagrecer, pode usar o topiramato e o ácido valproico também, mas aí tem o efeito colateral de engordar. Flonarizina, quando o paciente tem muita tontura associada, crianças, adolescentes, é muito utilizado. Existem outros tratamentos. Enxaqueca crônica deve ser utilizado topiramato ou toxina botulínica, são os tratamentos padrão 1A. Os outros também podem ser utilizados na enxaqueca crônica, mas não são primeira linha. Verapamil pode ser utilizado mais em último caso. Tem estudos com riboflavina, magnésio, principalmente para gestantes, candesartana, coenzima Q10, melatonina, tudo isso foi testado. E os queridinhos hoje são os anticorpos monoclonais, porque eles foram medicações desenvolvidas especificamente para o tratamento da enxaqueca e eles são inibidores do receptor daquele CGRP, que é a substância que está aumentada na crise. Já existem o erenumab, que foi aprovado, e os outros também já foram aprovados no Brasil. Galcanezumab, que também é utilizado para cefaleia em salvas, não uma dose diferente da dose da enxaqueca, e o fremanezumab também já foi aprovado. O tratamento não medicamentoso também é importante estimular esse paciente a fazer atividade física, a dormir bem, a tratar a depressão e a ansiedade, a ter uma dieta adequada, eliminar alimentos que causam crise, como cafeína, vinho, chocolate, embutidos,
queijos amarelos, presuntos da vida, tudo isso é importante. Acupuntura, terapia, usar o Cefali, usar a estimulação magnética transcraniana. E hoje, nos casos muito super refratários que não melhoraram com nada, existem cirurgias invasivas com estimulação de nervos occipitais que pode ser utilizado. No acompanhamento desse paciente, é muito importante ele preencher o diário, porque é o diário que vai mostrar se realmente o tratamento está sendo eficaz, os fatores precipitantes de dor que a gente pode eliminar e também se o paciente estava usando remédio demais ou fazendo abuso. Algumas condições especiais são gestação e lactação. Na crise, a gente tem muita restrição de medicamento, assim como nos tratamentos preventivos. Na crise, a gente pode, tem vez os opioides, mas só nesse caso. Triptanos, o risotriptano também pode ser utilizado, é categoria B. Preventivos, beta-bloqueadores tem que ter muito cuidado no terceiro trimestre, porque pode causar restrição de crescimento intrauterino. Baixas doses de antidepressivo tricíclico pode ser utilizado, assim como venlafaxina. Gabapentina só em casos muito refratários e valproato e topiramato são totalmente contraindicados. Opções seguras mesmo é usar o Cefali, fazer bloqueios, que são tratamentos subcutâneos, ou usar magnésio e riboflavina. Aquele estado migranoso que o paciente às vezes precisa internar porque tem uma crise que dura mais de 72 horas, na emergência você estimula jejum, hidrata o paciente, mantém o repouso, é importante o ambiente que o paciente está ser escuro e sem barulho. Os vômitos você pode tratar com antieméticos, recomenda-se a reposição de fluidos com hidratação e também você pode usar adipirona, um analgésico simples, junto com anti-inflamatório, aí pode ser ciprofeno, tenoxicam, reavaliar em 1 hora. Se o paciente não melhorar, você vai usar o corticoide, vai usar o sumatriptano, pode usar clorpromazina em casos muito refratários intramuscular. Não tem vez o opioide. Então, tramal, codeína da vida não é para utilizar, apesar de ser muito frequente no pronto-socorro. Enfim, espero que essa aula tenha sido válida. Nós utilizamos como referência o protocolo nacional, a classificação internacional, medicina de emergência up-to-date, e as próximas aulas vão ser sobre cefaleia tensional e a cefaleia em salvas e trigêmina autonômicas para a gente acabar o módulo de cefaleias. Qualquer dúvida, colocar no fórum. Obrigada.